Nesse vídeo, nós vamos colocar um ponto final num dos maiores debates da Bolsa de Valores quando o assunto é fundos imobiliários. Qual é a quantidade ideal de fundos imobiliários na carteira? O certo é ter 5? É ter 10? É ter 20? É isso que a gente vai descobrir hoje nesse vídeo. Eu sei que a cada vídeo que você abre no YouTube, uma pessoa vem e te diz um número diferente. De um lado, a gente vai ter influenciadores dizendo que o certo é concentrar e ter só 3 ou no máximo 4 fundos. Já do outro, tem influenciadores dizendo que o certo é diversificar e ter mais de 20 ou até mesmo 30 fundos imobiliários em carteira. No meio dessa confusão interminável, em que cada um defende o seu lado com unhas e dentes, você fica no meio sem saber muito bem o que fazer, porque todo mundo te diz uma coisa diferente. Se assim como a maior parte dos investidores você também estiver inseguro sobre quantos fundos manter num portfólio, fica comigo até o final desse vídeo que o conteúdo que nós separamos para você hoje vai finalmente tirar essa dúvida da sua cabeça. Então, nada mais justo do que você se inscrever no nosso canal se você ainda não tiver inscrito e clicar no botão de gostei aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Meu nome é Thiago Bozo, eu sou especialista em fundos imobiliários aqui do TwoFis e toda semana tem muito conteúdo de qualidade sobre os fundos imobiliários para você. Antes de qualquer resposta, você precisa entender que o objetivo central de uma carteira de fundos imobiliários é gerar uma boa renda mensal sem perder a segurança do principal que foi investido. Por conta disso, a gente não pode responder quantos fundos imobiliários o investidor deveria ter em carteira sem levar em considerações alguns critérios de renda e de segurança, porque o nosso objetivo é equilibrar esses dois fatores de forma que a gente possa extrair o máximo de ambos. Então, muito mais importante do que pensar em um número exato é entender quais os papéis que cada fundo desempenha dentro do seu portfólio. Porque, acredite ou não, é possível investir em 30 fundos imobiliários diferentes e ainda assim ter uma diversificação pior do que quem tem, por exemplo, 4 ou 5 fundos imobiliários. Mas pode ficar tranquilo que aqui eu não vou ficar em cima do muro não. A gente vai chegar no número razoável e ideal de fundos ao decorrer desse vídeo. Eu decidi, inclusive, dividir esse conteúdo em duas partes. Nós primeiro vamos conversar sobre a segurança de uma carteira de fundos imobiliários e depois sobre a renda passiva possível de ser gerada. Dessa forma, a gente consegue criar uma linha de raciocínio que delimite um número razoável de fundos para se ter uma carteira com base tanto na segurança quanto na renda, que são os dois fatores principais da nossa diversificação. Começando pela segurança, como é que a gente estabelece um portfólio minimamente seguro? Eu, particularmente, acho importantíssimo que todo investidor considere ter um portfólio de fundos imobiliários que conte com pelo menos 4, 5 segmentos diferentes. Se você quiser ainda ser mais conservador, o que eu particularmente acho ideal, principalmente se você for um iniciante, é diversificar em 5 setores diferentes. Dessa forma, você consegue estar exposto às mais diversas condições do mercado imobiliário. É óbvio que não existe uma regra absoluta de quais setores deveriam ser esses. No fim do dia, isso acaba sendo bem variável de pessoa para pessoa. Um investidor pode ter uma opinião positiva a respeito do segmento de renda urbana, por exemplo, e um outro não gostar desse setor. A ideia central da diversificação é que você leve em consideração um número de 3, 4, 5 segmentos. Garantindo isso daqui, você já tem uma segurança de que quando um segmento X estiver mal das pernas e rentabilizando pouco, outros setores irão manter o seu patamar de renda passiva. Vale lembrar que isso é inevitável ao longo de uma jornada de investimentos de 10 ou 20 anos. Nenhum mercado sobe o tempo inteiro. Então é importante ter essa diversificação em diferentes setores para segurar a sua carteira quando um setor específico estiver performando mal. A divisão setorial que nós aqui do TwoFis adotamos e acreditamos ser a mais básica e fundamental do mercado de fundos imobiliários é a seguinte: galpões logísticos, lajes corporativas, shoppings, fundos de recebíveis, que são os fundos de papel, e a renda urbana, os fundos de varejo. Nós acreditamos que são 5 principais segmentos da atualidade do mercado de fundos imobiliários e a diversificação ideal que você consegue estabelecer. Você consegue, com essa base, diversificar em diferentes segmentos de tijolo, como os galpões, as lajes e os shoppings, e também ter ali os seus fundos de papel. Na nossa visão, o investidor que tem uma carteira de fundos imobiliários com esses 5 segmentos está muito bem protegido e dificilmente vai passar por um susto muito grande. Ou seja, a gente já mata aí o ponto da segurança. Se você tem uma carteira diversificada nesses 5 segmentos, ela é uma carteira, por definição, uma carteira bem diversificada e segura. A gente pode entrar então no segundo critério do vídeo, que é também o preferido da maior parte das pessoas: a rentabilidade que será possível conseguir com essa carteira. A gente diversifica para reduzir o risco, mas a renda passiva precisa continuar sendo alcançada. A carteira deve se manter rentável ao longo do tempo. Um ponto que muitos cotistas de fundos imobiliários não se dão conta é que nem todo fundo de um segmento é igual ao outro.
Pelo contrário, dentro de um mesmo setor, é possível encontrar diferentes estratégias que podem trazer resultados bem distintos no longo prazo. Uma estratégia com o passar do tempo pode acabar se provando mais rentável do que outra. E o que eu quero te dizer com isso é que ter um único fundo para cada segmento pode não ser suficiente para todos os investidores, já que alguns podem querer escolher mais de uma das várias abordagens que existem dentro de cada tipo de fundo. Abordagens que podem, inclusive, trazer retornos diferentes. Você pode se beneficiar dessa diversificação também dentro de cada um dos segmentos. Então, além de diversificar dentro dos 5 principais segmentos, é fundamental que você tenha mais de um fundo imobiliário de cada segmento, justamente para se beneficiar dessas diferentes estratégias e também diferentes momentos de cada fundo. Vou te dar aqui alguns exemplos. No segmento de galpões logísticos, eu consigo pensar em 2 grandes fundos que você também conhece e que muito provavelmente tem um dos 2 ou até mesmo os 2 em carteira. Eu estou falando do HGLG11 e do BTLG11. É muito claro que cada um tem uma estratégia diferente dentro do segmento. O HGLG11 mantém sua posição de maior fundo com a diversificação geográfica mais abrangente e incríveis 5 bilhões de reais de patrimônio, enquanto o BTLG11 é um fundo menor e que tem um foco maior na região metropolitana de São Paulo, para que os galpões estejam mais próximos do cliente, o que em logística é chamado de last mile. São 2 estratégias diferentes e você pode sim diversificar sua carteira nas duas ao investir nesses 2 fundos imobiliários. Então você cria uma diversificação interna dentro de cada segmento, justamente para potencializar as suas expectativas de retorno de renda passiva no longo prazo. Outro exemplo, no segmento de lajes corporativas, 2 fundos que apresentam estratégias diferentes dentro do setor são o PVBI11 e o HGRE11. Quando olhamos o perfil do PVBI, vemos um fundo que tem uma concentração em poucos imóveis AAA. Já o HGRE tem tanto um número maior de lajes quanto uma diversificação mais abrangente em termos geográficos, tendo ativos no Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, por exemplo. Falando agora dos shoppings, eu acredito que 2 bons exemplos disso que nós estamos comentando sejam o XPML e o HSML11. O XPML, não sei se você sabe, tem um foco em shoppings que possuem uma maior qualidade, imóveis mais bonitos e até mesmo mais luxuosos. Já o HSML, por sua vez, ele segue uma estratégia de investir apenas em shoppings que ele consegue ter uma participação de mais de 50%, o que traz para o fundo o controle, algo difícil de se conseguir no segmento pelo preço dos imóveis, mas que ele consegue e faz isso trazer uma vantagem competitiva interessante para o fundo. Em relação aos recebíveis, eu não poderia falar de outra coisa além de fundos que possuem indexadores distintos, podendo ser em CDI, IPCA e até mesmo a mistura de ambos. Para você entender como isso é algo muito presente, eu vou te trazer 3 exemplos de uma mesma gestora, a Kinea. O KNCR é um fundo CDI, o Canip é um fundo IPCA, ou inflação, como você preferir chamar, e o KNCS é um fundo que mescla tanto CDI quanto IPCA. Assim, o investidor pode escolher montar sua carteira como quiser, sem perder de vista em algum momento a segurança e a geração de renda. Em resumo, para simplificar as coisas, o investidor deveria considerar ter uma carteira de fundos imobiliários que conte com 5 segmentos diferentes e podendo ter mais de um fundo dentro de cada segmento. É assim que você deve diversificar a sua carteira. Se a gente fosse colocar dentro de um intervalo, o mais indicado para a maioria dos investidores é ficar dentro do intervalo de no mínimo 8, 10 fundos, que seria uma carteira já um pouco mais arriscada porque tem um pouco mais de concentração, e ir ali de 12 a 15 fundos imobiliários, para poder ter mais de um fundo dentro de cada um dos principais segmentos. Algum segmento que você gosta mais e encontrou mais fundos de qualidade, você pode chegar a ter 3 fundos. Outro segmento que você não se identifica muito, você pode ter apenas um. No final do dia, a sua carteira ela deve ficar nessa faixa aí, de 10, 12, 15 fundos imobiliários. É óbvio que isso não é uma ciência exata. Algumas pessoas com mais disposição, inclusive, podem pensar em ter um portfólio com mais de 20 fundos imobiliários. Eu particularmente penso que isso não é muito indicado, porque seria necessário analisar 4 fundos para cada um dos 5 principais segmentos, o que traria uma complicação muito grande para a carteira, ainda mais levando em conta que 99% das pessoas comuns possuem um trabalho fora do mercado e precisam se dedicar a ele. Mas não é uma ciência exata, você não precisa entrar em desespero se você tiver 16, 17 ou até mais fundos imobiliários. Assim como não é nenhum crime você ter menos de 10 fundos imobiliários. A diversificação não é uma ciência exata. No fim das contas, se você seguir o passo a passo desse vídeo como um guia geral e for adaptando aquilo que cabe melhor dentro do seu perfil de risco e dos seus critérios de escolha, eu posso te garantir que você terá uma carteira de fundos imobiliários muito melhor do que a média do mercado. Tomando os princípios de segurança e rentabilidade como base e usando ali entre 10 a 15 fundos imobiliários de diferentes segmentos,
como direcionamos, você pode dormir tranquilo com seus investimentos. Disso aí eu tenho certeza. Então, se esse vídeo te ajudou a chegar numa resposta, eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal e já deixar a sua curtida. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo.